Nós vamos conversar com a nossa querida Débora Araújo. Débora Araújo. Ela é fonoaudióloga e veio hoje para o nosso programa para a gente conversar sobre o estímulo, na verdade, da fala das nossas crianças e como a gente pode identificar alguns atrasos no atraso dessa fala. Eu acho super interessante falar sobre esse assunto, porque até hoje eu fico naquela dificuldade. A partir de que idade? A partir de qual é o momento que a gente tem que ficar ligado na fala dessa criança e saber se a gente deve buscar um profissional ou não, ficar atento, não se desesperar. Acredito que a criança também tem o tempo dela e é de criança para criança ou não? Vamos falar sobre esse assunto agora. Tudo bem, Débora? Como vai? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. E como é bom a gente falar sobre esse assunto, porque de repente tem uma mãe que chega e diz para outra: fica calma, meu filho demorou, teve um atraso também nesse desenvolvimento. E de boa, mas tem mães que demoram demais, esperam demais. Sim. E quando elas vão observar, era para ter ido antes, buscar esse profissional, esse fonoaudiólogo, para ter esse cuidado. Atraso nesse desenvolvimento da fala é normal? Pois é, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez, né? É um prazer. A oportunidade de estar aqui nesse programa. O atraso de fala realmente é um assunto muito pertinente hoje em dia. A gente recebe muitos pais com muitas dúvidas no consultório, porque justamente tem essa comparação. Ah, meu filho não está falando, o filho da vizinha já está falando. É importante observar como estão os marcos do desenvolvimento da criança. Como você até citou, cada criança pode ter o seu tempo, sim, mas existem os marcos de desenvolvimento. O que é isso? Aquela idade esperada para cada habilidade desenvolvida. Ou seja, a partir de 1 ano já é esperado a criança já está falando as primeiras palavrinhas. E até mesmo antes de 1 ano a gente já consegue observar algumas habilidades que são pré-requisitos para o desenvolvimento da fala. Um dos principais é o contato visual. A criança já tem que ter desde os primeiros meses, na amamentação você já pode observar. A criança já tem que ser, já consegue atender pelo nome. A partir dos 6 meses a criança já pode olhar para lateralizar, né? Quando ela é chamada. Então são alguns desses sinais que os pais têm que ficar bem atentos. Eu acho interessante quando você fala sobre os sinais, porque realmente é algo que tem que se ouvir, porque às vezes a criança ela não está ouvindo. Exatamente, é um dos primeiros... Ela vê e tudo, mas ela não está ouvindo. A mãe está falando e é como se a criança estivesse ali no mundinho da lua, né? Com certeza. E muitas vezes daí então você vai perceber. Quando a criança tem uma certa dificuldade nessa fala, ela também pode ter o problema de audição? Aí, no caso, vem antes. Por exemplo, quando os pais chegam no consultório com essa queixa de que a criança está com atraso de fala, uma das primeiras coisas que a gente pede é a investigação de como que está essa audição da criança. No recém-nascido já é feito o teste da orelhinha. Sim. Assim que nasce, nas primeiras horas ali depois do nascimento já é feito. Nas primeiras 24 horas, 48 horas, é feito o teste da orelhinha. Se passar, ok. Se não passar, tem que repetir com 30 dias. E se der alguma alteração, tem que fazer o acompanhamento para saber se precisa fazer algum outro Aquela criança que passou do seu 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 aninhos, o que ela já tem que estar falando? Com 2 anos, a criança já tem que estar formando frases de até 2 palavras, pelo menos esperado. Por exemplo, mamãe, quer, ou então, dá água, quero isso. Pelo menos 2 palavrinhas já é para estar falando. Hoje em dia a gente observa algumas crianças com esse atraso, por quê? Porque utiliza só uma vocalização, ou então uma palavra para identificar uma frase. E aí, com 2 anos de idade já é para estar falando até umas 50 palavrinhas, até 200 palavrinhas, mas... Caso isso não esteja acontecendo, já é um alerta para esse pai. Demorou com 2 anos? Com 2 anos, por exemplo, como eu falei para você, com 1 ano já é esperado as primeiras palavras. Se chegou 1 ano e meio, não está falando, já é legal levar para um fonoaudiólogo. Por exemplo, aquela criança que pode não estar falando tão corretamente as palavras. Por exemplo, tem o nome Vanusa. Meu irmão dizia Ganuga. O problema não está nisso. A questão é, tem que falar. Olha, por exemplo, a aquisição dos fonemas, ela é gradativa. A gente espera a total aquisição até os 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade. Isso, até os 5 anos é normal a criança trocar fonemas, trocar o R pelo L, não conseguir falar, por exemplo,
por exemplo, uma palavra aqui mais complicada, barata, a criança fala balata. Por quê? Porque o desenvolvimento da musculatura ainda não está no total processo de maturação, ela ainda está maturando esse processo, entendeu? E aí, como é que a gente pode alertar o pai e a mãe que tem o costume de ter um comportamento de criança com as crianças? Por exemplo, palavras que poderiam ser estimuladas da forma correta e que muitas vezes o pai ou a mãe querem que aquela criança continue. Passa dos 5 anos e ainda continua com aquelas mesmas palavrinhas, aquele mesmo jeito de falar as frases. Isso está errado? Olha, a gente sempre orienta, por exemplo, a criança que fala errado é bonitinho, é fofinho até uma certa idade, mas o importante é que você repita de uma forma correta para a criança. Tipo, eu quero água. Você quer água? Eu quero água. Repete a frase ali de uma maneira correta para ela já ir internalizando. Não entrar na onda da criança. Porque se chegar aos 5 anos falando errado, 5 anos ela já está no processo de escrita, de leitura e escrita. Ela já vai começar esse processo. Então, se ela tem uma fala totalmente infantilizada, totalmente com trocas fonêmicas, aí ela pode refletir também na escrita. Entendeu? Na escrita errada. Pronto. Como é que a gente pode ajudar essas mães ou até mesmo incentivá-las a observar a questão da fala e ao mesmo tempo desenvolver melhor ainda essa fala na vida dessas crianças? Um dos alertas que a gente traz e até um apelo até aos pais é a questão da exposição exagerada a telas, porque isso pode atrasar não só a aquisição da fala, como também a socialização da criança, entendeu? A criança que ela fica todo o tempo na tela, ela não vai ter muita vontade de brincar com as outras crianças. Vai mais observar Exatamente. do que falar, do que se comunicar, se socializar. Sim. Isso é um grande erro nos últimos tempos? Com certeza, eu acredito que sim, porque nosso desenvolvimento, no desenvolvimento da linguagem, tem a linguagem receptiva e a linguagem expressiva. A partir do momento que a criança fica só na tela, ela vai desenvolver mais essa linguagem receptiva, dificultando o desenvolvimento da linguagem expressiva, que é essa parte da expressão e a parte da socialização, como eu falei para você. Outra coisa que a gente tem que estar atento também é o desenvolvimento da musculatura orofacial. Como é que a gente desenvolve isso? Desde os primeiros dias de vida, a partir da amamentação, onde você vai estar estimulando a musculatura orofacial. Temos que evitar também o uso de chupetas, mamadeiras em excesso, porque também vai atrapalhar o desenvolvimento da musculatura, vai dificultar também a formação dentária, a formação da oclusão, aquela criança que a gente chama de mordida aberta, com os dentinhos muito separados, vai alterar a produção dos fonemas. Pode até não alterar a aquisição da linguagem, ela vai aprender a falar, mas a produção da fala vai ficar afetada. O que é mais complicado, chupeta ou dedo? Eita, Nem dedo. os dois? A chupeta, assim, até os 3 anos de idade, a criança que usa chupeta e até os 3 anos a mãe conseguir retirar, os estragos não são tantos porque a musculatura volta, a dentiçãozinha volta para o lugar. Agora, se passar dos 3 anos chupando a chupeta, é mais difícil tirar e é mais difícil também recuperar a questão da musculatura. O dedo ainda é mais difícil ainda porque não tem como, né? E chega praticamente até a adolescência, assim, exatamente. Se demorar, né? A gente recomenda tentar trocar o hábito na chupeta, fazer ali um ritualzinho, vamos jogar a chupeta fora, tipo, explicar para a criança mesmo de uma forma. A gente até orienta também um acompanhamento psicológico, porque também é muito. Você não pode também tirar de uma vez. Né? Mas a questão do dedo, a gente orienta manter as mãozinhas da criança ocupadas, dar brinquedos, colocar aqueles gira-gira, manter as mãozinhas dela ocupadas e tirar o foco. Começar a tirar o foco. Sabe, quando você fala assim, a gente lembra dessa questão de estimular. Eu tive uma mãe que participou bastante dessa minha fase, né? Eu me lembro de muitas fases ainda na minha infância onde minha mãe participava. O que a gente observa hoje? Que os pais também, eles quase não brincam, quase não falam, quase não participam das brincadeiras dos filhos, ainda pequenos. Uma boa parte, muitas vezes, não está ali. Nem todo mundo tem condição de ter babá. Nem todo mundo tem condição de ter uma pessoa ali para cuidar. Às vezes, quando você tem a sorte de colocar uma pessoa
que participa, às vezes participa até mais do que a própria mãe, do que o próprio pai. Mas se caso você não tem essa pessoa, que o certo é você mesmo participar, o que acontece? A gente percebe que as crianças, elas realmente acabam não tendo esse estímulo. Exatamente. Das próprias palavras, porque os pais ensinavam mais, os pais participavam mais. E hoje em dia a gente quase não vê mais isso. Exatamente. A gente recomenda, tire um momentinho para brincar com seu filho, brinca no chão, sempre na altura dos olhos, para que ele tenha esse contato visual e visualize também a forma que está sendo, né, falada, a articulação da fala, uma entonação vocal, com expressões faciais, para que chame a atenção da criança mesmo para essa falar produção. Na hora de uma fruta que está na mão, na hora da comidinha. Exatamente. Eu me lembro que eu passava pelos lugares e eu perguntava, às vezes o que acontece? Às vezes a criança não pode nem falar hoje em dia. Tem criança que quando vai abrindo a boca para falar, o pai, menino, fica quieto. Não fala nada. Isso é muito chato, eu tenho observado isso. Aproveite os momentos de interação, né? Os momentos do dia a dia para estimular a fala da criança. O momento do banho, o momento da comida. Hoje em dia, muitas crianças comem na frente da tela. E aí, nesse momento, ela está perdendo a oportunidade de explorar, de explorar a comida, de explorar os sabores, as cores dos alimentos que ela está comendo. Porque está vidrada ali na tela, depois não sabe nem o que comeu, né? Incentivar essas crianças, né? É interessante quando está no carro, quando está num veículo. A criança às vezes faz a pergunta, perguntando algumas coisas do que ela vê fora desse ambiente que ela está. Isso é interessante o pai participar, né? Com toda certeza, porque a criança, quando ela está começando a falar, ela vai tendo estímulos de ouvir a própria voz. E aí, a partir do momento que ela tem esse retorno, ela fez uma pergunta, ou então ela falou uma palavrinha ali, ela teve o retorno da pessoa que está ouvindo ela, a tendência é ela querer falar mais. É como a gente está aprendendo um novo idioma. Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Verdade. Eu tenho um cinegrafista, que é o Edinaldo, nosso querido Ed, que ele tem 2 filhos que são bem comunicativos, né? Um deles até mais do que o outro. E algo que me chama bastante atenção é que durante a infância, inclusive ele tem fases, quiser até pegar o microfone para falar, Ed, o Ed tem fases da vida dos filhos dele que eu, por exemplo, nesses quase 5 anos que eu tô aqui no Sistema O Dia, eu participei vendo muitas coisas relacionadas aos próprios filhos do Ed. E o que sempre me chamou a atenção é que ele sempre, mesmo trabalhando, mesmo muitas vezes tendo que estar um pouco distante, mas ele sempre esteve presente. E participou da infância inteira dos filhos, né, Ed? Inclusive, Vanusa, o Pietro, a minha esposa tem um tio gago, tem um irmão gago e tem uma irmã que hoje está bem melhor, mas ela ainda gagueja muito. Sim. E o Pietro, quando nasceu, ele gaguejava, queria pedir água, isso com um ano e meio a 2 anos, ele baixava a cabeça até perto do joelho. Ele, água, para sair água, sabe que ele baixava a cabeça. Então ele chegava para mim e ficava, aí eu, paizinho, calma, papai tem todo o tempo do mundo para você. Então, ele nunca foi no fono, mas hoje ele não gagueja nenhuma palavra. Mas você participava muito. Eu sempre participava, eu sempre dava o tempo para ele. Às vezes ele chegava com a mãozinha, tipo assim, espera um pouquinho que vai sair. Aí eu, não, quem tem que esperar é você, não sou eu. Eu estou aqui, eu tenho um dia todinho para lhe ouvir. Então eu passei essa segurança para ele. E ele hoje ele é um excelente comunicador. Uma palavra hoje. Verdade. E é um excelente comunicador e pode ter certeza que logo ele está aí no meio de comunicação, se comunicando, porque ele fala bastante. Então, assim, isso que o Ed falou é importante, né? Essa participação, passar essa segurança, não interferir quando a criança verdadeiramente quer falar. Essa situação de muitas vezes você proibir ou não dar uma certa liberdade para essa criança ter essa atenção, isso também pode influenciar nessa fala, né? Com toda certeza. O fator emocional, o fator psicológico influencia muito nesse desenvolvimento, porque a criança ela tem que se sentir segura. A criança, na verdade, ela não tem vergonha de falar. Por isso que eles aprendem um novo idioma com muito mais facilidades, porque eles não têm vergonha de falar. E aí, quando ele tem esse retorno, quando ele tem essa atenção, essa interação com o interlocutor, o desenvolvimento tende a melhorar muito mais. E tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo. A Débora está aqui dando essas dicas aqui pra gente. É aquela história.
Tem tempo para você cuidar do seu filho, tem tempo para você observar se ele realmente já está na época de que ele deveria estar falando. E aí um alerta, né? Você já falou que até 2 anos essa criança tem que estar pelo menos falando algumas palavrinhas. Sim, né? Duas frases com duas palavras. 2 frases com 2 palavras, pelo menos. E chamar a atenção que passou dos 5 anos já começa a ficar complicado algumas coisas. Aí não né? podemos esperar até 5 anos, não. Pronto. Se 2 anos a criança não está falando, como eu falei para vocês, 1 ano e meio já é para estar falando, sim, as primeiras palavras. Se não está falando, estimula. Às vezes uma orientação com um profissional, uma consulta, já vai te ajudar a ter ferramentas em casa para você e fazer, buscar um profissional, se tiver com dificuldade. Aí o profissional vai avaliar, vai ver a necessidade direitinho, qualquer coisa faz terapia, mas às vezes as orientações que são dadas no consultório, os pais conseguem desenvolver sim essa fala. Muito bom, quero agradecer sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, quiser marcar um horário, uma consulta, como é que faz? A gente atende ali no Medical Center, na Fono Mais, pode entrar no Instagram, @FonoMaisDR, e marcar sua avaliação, tem um telefone lá e a gente está lá disponível para lhe atender e orientar o que for preciso. Obrigada, tá, Débora? Muito obrigada. Gente, como é gostoso, né? A gente traz todas essas informações, Fica à vontade aí, meu amor. Traz todas essas dicas, essas informações para ajudar ainda mais no desenvolvimento aí da sua criança. Por isso que a gente traz profissionais assim, porque a gente sabe que existe uma certa dificuldade, existe. E a gente tem que estar o tempo todo orientando e trazendo profissionais para cá, melhor ainda.